Ô Lucas, o Campeonato Brasileiro vai se afunilando cada vez mais, né? A gente vê o Cruzeiro muito vivo na briga pelo título, mas Flamengo e Palmeiras ali brigando de unhada, né? Para ver quem fica com esse caneco. Com isso, você vê o título da Copa do Brasil como uma grande chance para o Cruzeiro terminar essa temporada com um título? Bom, chama muita atenção a Copa do Brasil, até porque são menos jogos para se tornar campeão na temporada. O brasileiro ainda tem mais jogos, mas passo a passo. Primeiro temos jogos, uma boa sequência aí do Campeonato Brasileiro e terminar com a Copa do Brasil. A gente acredita muito que jogo a jogo vai ser uma história. Então os três times que estão na parte de cima da tabela, cada jogo vai se desenhar uma história, uma estratégia para o jogo seguinte. Então eu vejo o Cruzeiro muito vivo, com muita força. E aí depois, no final da temporada, a gente focar a nossa atenção total na Copa do Brasil. O Cruzeiro segue vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Sim, nós vamos brigar por todos os jogos até o final. Sorteio dos mandos da Copa do Brasil. Dos 4 times, um seria o mais prejudicado, vamos dizer assim, decidindo a semifinal fora e, caso passe, decidindo a final fora. Somente um era possível, e esse um foi o Cruzeiro, que vai decidir contra o Corinthians em São Paulo, e se passar, decide a final no Rio de Janeiro. Foi assim o sorteio dos mandos da semifinal e da final da Copa do Brasil. O Cruzeiro esteve representado no palco ali pelo Leonardo Jardim e pelo Lucas Silva, o capitão. E o Leonardo Jardim minimizou essa questão de ter que decidir fora de casa. Você chegou também entre os 4 finalistas, não tem muito o que escolher, né? Serão grandes jogos e o Cruzeiro do Leonardo Jardim vai em busca aí de chegar primeiro em mais uma finalíssima. Lembrando que os jogos serão após o Campeonato Brasileiro. Então tem a rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. No meio de semana seguinte é o jogo de ida, aí pode ser quarta ou quinta, dia 10 ou dia 11 de dezembro. E a partida de volta no final de semana seguinte. Aí a data base é dia 14, um domingo. Dependendo, pode ser dia 13. Vamos ver, um sábado. Aí temos que aguardar a definição por parte da CBF, em conjunto aí com a TV. Mas ficou assim, então, o sorteio dos mandos semifinal e final da Copa do Brasil 2025. Até lá, muito tempo ainda, muitos jogos pelo Brasileirão. A expectativa para todo mundo nesta quinta-feira, porque a CBF vai definir a arbitragem. Hoje foi o sorteio e olhos voltados também para a CBF nesta quinta para saber quem apita o duelo do Cruzeiro diante da equipe do Palmeiras. Sobre a preparação na toca, a gente fala na sequência e eu queria acrescentar que esse jogo com o Palmeiras no domingo terá Carlo Ancelotti, hein? Ele vai assistir a partida Palmeiras e Cruzeiro no domingo no Allianz, 8h30 da noite. Ele está em fase de observação aí e vai acompanhar o duelo Palmeiras e Cruzeiro, fechando aí o domingão de Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Hoje teve treino pela manhã na Toca da Raposa 2, dando sequência aí na preparação para o duelo diante da equipe do Palmeiras, e com o mesmo panorama de ontem. O Fagner na preparação física, Sinisterra fazendo parte do treino com o grupo, vem dando uma resposta aí positiva neste momento. Se continuar assim, tem tudo para ser relacionado no domingo. E aí o Cruzeiro teria mais uma opção, o Leonardo Jardim, para este compromisso. Sobre Caio Jorge, nenhuma novidade quanto à marcação do julgamento. É fato que ele retorna ao time no domingo diante da equipe do Palmeiras. Leonardo Jardim ainda muito à vontade, porque tem 3 treinos para montar o time que joga lá no Allianz Parque, em São Paulo. Agora, Fernanda, a rodada foi boa para o Cruzeiro? Foi perfeita? Foi mais ou menos? O que você achou? E então, eu não achei que a rodada foi boa pro Cruzeiro, porque a galera ali de cima, praticamente todo mundo ganhou, né? Com exceção do Palmeiras, óbvio.
Mas o Flamengo ganha, o Mirassol, o Botafogo, Bahia. Então, são todos os times que estão perto do Cruzeiro, né? Então, assim, que bom que a gente conseguiu o nosso resultado, fizemos a nossa parte. Eu acho que não fizemos mais que obrigação. Agora, se o Cruzeiro tivesse derrapado, a gente ia ver os times ali da parte de baixo do Cruzeiro se aproximando, nessa diferença diminuindo, que a gente viu nas últimas rodadas, principalmente com o Mirassol. Então, não achei que a rodada foi boa para o Cruzeiro, mas como a gente fez a nossa parte, eu fico satisfeita olhando essa questão da pontuação e do resultado. Não estou satisfeita com o desempenho, mas... Se for olhar a tabela, a rodada foi ruim mesmo pro Palmeiras, o líder, né? Porque o Flamengo ganhou, Mirassol, Cruzeiro, Bahia, Botafogo, todo mundo chegou um pouquinho mais perto do Palmeiras. E tem um detalhe, Rogério, pensando nessa ponta da tabela, que o Cruzeiro de certa forma olha e ainda olha, e a gente conversou com os jogadores ali depois da partida, né? O Vidalba e o Christian falaram com a gente e eu perguntei para eles exatamente sobre essa questão de título, por conta desse jogo, desse confronto direto, e eles... até de uma forma surpreendente pelo que vem sendo o discurso dos jogadores do Cruzeiro, do próprio Leonardo Jardim também, falaram que enquanto a matemática permitir, eles vão obviamente olhar para a ponta da tabela, o que é natural, né? Mas eu digo que de forma surpreendente justamente pelo discurso que o Cruzeiro vinha tendo quando vinha jogando até melhor do que nesses últimos jogos, conquistando resultados melhores também, mas pensando na ponta da tabela, é claro, o Flamengo ganhou, enfim, mas dos resultados que poderiam acontecer ali, de fato, o do Flamengo não foi o pior possível, né? Seria muito pior, por exemplo, se o Palmeiras tivesse vencido a partida. É lógico que nesses confrontos diretos o empate é sempre o melhor caminho para quem está secando esses adversários, mas para o Cruzeiro, tendo o confronto direto contra o Palmeiras ali, foi melhor o Flamengo ter vencido, já que teria que vencer alguém, se fosse esse o caso, né? Mas o empate seria o melhor, claro. O Flamengo ganhou do Palmeiras por 3-2, um jogo de polêmicas lá no Maracanã. Você falou sobre matemática. Olha aqui, Fábio Júnior, você que era bom lá na escola. Segundo os matemáticos... Gostava de matemática mesmo. Gostava? Gostava. Então, é muito mas, útil. Mas a conta dos gols ele perdeu, viu? Pois mas também é gol à beça, todo mundo perdeu, né? Segundo os matemáticos da UFMG, a UFMG... Universidade Federal de Minas Gerais tem um site, Departamento de Matemática, faz cálculos ali de probabilidades sobre o Campeonato Brasileiro. Isso é referência para várias pessoas da imprensa, é muito legal. Eu recomendo o pessoal dar uma pesquisada. Mas fala o seguinte: Cruzeiro tem 99,8% de chances de ir à Libertadores e 2,8% de ganhar o título. O jogador, quando vê esse número, ele acha que dá para dar uma transformada ali nas contas. 3 vitórias seguidas, a coisa muda completamente? Você que já teve tanto tempo no vestiário. Muda, sem dúvida, Rogério. A gente também, na minha época também, a gente acompanhava bastante também essa questão de números, né? De probabilidade de ser campeão, de conquistar. Aquilo é lógico, a gente respeita e os atletas também respeitam muito essa questão, sem dúvida alguma. Mas a gente sabe, olhando o lado do atleta, sabe que se conseguir 2, 3 vitórias, esse número pode mudar completamente. Então, assim, dentro do clube, entre os atletas, entre os jogadores, sem dúvida alguma, eles sabem que esses números podem mudar, né, dependendo dos jogos, dependendo das vitórias, dependendo do desempenho, porque tem o adversário também que pode perder. E dependendo de quem ganha, né? Tem tudo isso, né? Então, assim, 2% é aquilo que nós falamos. Enquanto existe a possibilidade matemática de você conquistar o título, acho que tem que acreditar até o final. Acho que tem que ser pensado dessa forma, pelos atletas, pelo clube, pela comissão, por todos eles. E eu particularmente acho que desde o início, né, por mais que o discurso do Cruzeiro tenha sido sempre outro, na vaga na Libertadores, que para mim realmente é fundamental o Cruzeiro voltar para a Libertadores, voltar a disputar uma competição internacional do tamanho da Libertadores, é importante. Mas eu sei que desde o início eu imagino, né, eu já vivi lá dentro várias vezes, né, como ex-atleta, então eu tenho certeza que desde o início o pensamento era chegar ao título, sim. Eu acho que internamente entre eles, com a possibilidade de chegar, sabendo que Flamengo, Palmeiras estão acima, já vem algum tempo disputando essa competição, acima que eu falo em termos de elenco, né, tem um elenco, os dois elencos mais fortes do futebol brasileiro, na minha visão também, em termos de elenco. Mas mesmo sabendo disso, eu não tenho dúvida que o Cruzeiro desde o início estava pensando também em chegar e continua da mesma forma. Agora, quando você pensa em chegar em título, você conquista algo grande.
Então, por isso que o Cruzeiro está sempre brigando lá em cima, porque está sempre vislumbrando chegar no título. E aí se conquista as vitórias, conquista o seu objetivo durante o ano. Essa meta da Libertadores, né, Fernanda, vai ser conquistada naturalmente, né? A gente está vendo aqui, ó, 99,8% de chances, né? O Cruzeiro ainda vai disputar 27 pontos do campeonato. E está 5 pontos atrás do Palmeiras e do Flamengo. Esses dois têm um jogo a menos. Dá para chegar? Dá para alcançar? Parece que tem hora que só eu que estou acreditando. Eu achei que essa conversa aí do título ia acabar depois que empatou com o Sport, mas a gente continua aí, né? Assim, eu tô mais pé no chão no sentido de não estar pensando muito nesse título. É claro que a minha parte torcedora ainda tem uma fé, como vocês falaram, matematicamente é possível, então, enfim, se os próprios jogadores estão falando isso, que bom, né? Mas pelo desempenho apresentado pelo Cruzeiro recentemente e pelo desempenho apresentado por Flamengo e Palmeiras, eu não consigo pensar em título. Porque o Cruzeiro está tendo muita dificuldade aí para enfrentar até times assim que estão na parte de baixo da tabela, principalmente, né? Então vem fazendo jogos ruins, jogos com desempenho bem abaixo, principalmente no segundo tempo. O Cruzeiro não tá entrando bem, apesar que teve alguns jogos também que foi no primeiro, já entra mal e aí depois tem que recuperar. Então já tem vários jogos que a gente não tá bem, e aí o próprio Jardim já reconheceu, falou que a questão do físico e tudo, a gente comentou nos últimos podcasts aí, ele mesmo falando que o Cruzeiro não tem uma estrutura para poder conseguir fazer um campeonato bom do início ao fim, bom no sentido assim, de buscar o título. Então eu não tô gastando muito minha energia com isso agora, não. Eu tô querendo ver uma melhora do Cruzeiro, porque assim, se fosse essa exata mesma pontuação e o Cruzeiro tivesse no momento de crescimento, no momento jogando bem, aquele auge que a gente estava, aí eu estaria muito mais otimista, muito mais positiva sobre esse assunto. Mas como eu tô vendo um Cruzeiro que tá decaindo, um Cruzeiro que tá perdendo jogador por lesão, um Cruzeiro que, enfim, tá sofrendo, como foi o segundo tempo ontem, contra um Fortaleza, que é um time que tá virtualmente rebaixado, eu não consigo falar de título, né? Então, no momento, eu tô um pouco mais negativa nesse sentido. Mas é aquilo que o próprio Jardim falou, né? O Cruzeiro ficar aí no topo do Campeonato Brasileiro, uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, e aí ano que vem, quem sabe, um elenco mais forte ainda, porque disputar com o Palmeiras e Flamengo é difícil, né? O Jardim que você falou, olha só, Macedo, ele disse que vai ficar, palavras dele, extremamente satisfeito se o Cruzeiro ficar entre os 4 ou os 3 primeiros. O torcedor ficará extremamente satisfeito? A Fernanda poderia responder melhor que eu, mas eu tenho certeza que sim, porque é a vaga direta, né? E isso influencia muito, não só no planejamento do Cruzeiro para o ano que vem, porque a gente sempre sabe que, às vezes, a gente tem visto em anos recentes alguns brasileiros caindo nas fases prévias da Libertadores, e aí você monta um orçamento todo pensando em receita de Libertadores, tudo isso, folha salarial, faz contratações com valores para aquisição de direitos econômicos dos atletas, né? Enfim, e as coisas não caminham como eles pretendem. Então, essa vaga direta é importante, terceiro, quarto, segundo lugar, e acho que tem praticamente o mesmo peso, né, Fábio? Se não for campeão, você ser segundo, terceiro ou quarto neste momento para o Cruzeiro teria o mesmo peso. E tem uma questão importante também que envolve isso, que é o calendário do ano que vem. Porque teve uma mudança, o Campeonato Brasileiro será disputado desde janeiro, então se você coloca 2 datas a mais, pensando em uma fase prévia de Libertadores, isso impactaria muito no planejamento em relação aos jogos, a elenco, tudo isso. 2 ou 4, né? Ou 4, dependendo da colocação. Então é importante, o Cruzeiro hoje, ele tem uma vantagem considerável, né, que é aí de 6 pontos, enfim, para o 5º colocado, uma vantagem ainda maior para o 7º colocado. O Fluminense ainda joga com o Vasco, a gente está gravando aqui na segunda-feira. É também um confronto direto, pensando em G6, mas o foco do Cruzeiro é G4. Então é importante a gente falar isso. E aí entra no que a Fernanda falou. Pensando em G4, a rodada não foi a melhor para o Cruzeiro, mas como venceu não teve impacto, né? Que acho que isso era o mais importante, porque até trazendo aqui, pegando a classificação para a gente falar direitinho, ó, o Cruzeiro é o 3º colocado com 56 pontos, e eu falei de 5 pontos de diferença, mas são 6 para o Botafogo, que é o 5º com 46,
Entre os dois está o Mirassol com 52, e aí tem o Bahia com 46, mas o Bahia tem um jogo a menos. Então olha a coerência, hein? Se o pessoal tá falando, não dá para alcançar o Palmeiras, então também não dá para o Botafogo alcançar o Cruzeiro. Tem isso. É o copo meio cheio ou meio vazio, vai sempre depender. E aí tem a questão que envolve tanto o Bahia, que pode assumir essa quinta colocação, e aí reduziria a vantagem para o Cruzeiro, né? Eu tô até falando, tô ruim de matemática, a gente falou de matemática aqui, a diferença é de 10, viu? Não. Segue. A diferença é de 10 pontos, e aí o Bahia pode reduzir para 7 pontos essa diferença, porque tem um jogo a menos, e é o mesmo caso de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo têm um jogo a menos em relação ao Cruzeiro. O caso do Palmeiras é um clássico contra o Santos, que mesmo que não estivesse disputando nada, certamente... Mas se o Cruzeiro vence o Palmeiras na próxima rodada, você praticamente, vamos dizer assim, que você teoricamente elimina um pouquinho essa diferença. Já venceu, embola. você tira 3 pontos ali, tem um jogo a menos, mas você consegue embolar. Deixa eu aproveitar e passar a sequência aqui para vocês, Fernanda, Macedo, Fábio Júnior, torcedor do Cruzeiro, a Nação Azul que está nos ouvindo. Olha o que o Cruzeiro tem pela frente. Aí vocês vão falar se tá fácil ou se tá difícil o caminho do Cruzeiro. Fácil brasileiro, eu já vou falar que não tá. Reta final, principalmente, né? Ou se tá muito difícil ou um pouco difícil, né? Realmente o brasileiro é assim. Pega fora de casa o Palmeiras, joga em casa contra o Vitória, joga fora contra o Grêmio, joga em casa contra o Fluminense, joga fora contra o Juventude, joga em casa contra o Corinthians, joga fora contra o Ceará, em casa contra o Botafogo e fora contra o Santos. É acessível ou é encrenca? Eu acho que é acessível, Rogério. Acho que dessas equipes aí que tá faltando aí, dos jogos que você falou, acho que o Palmeiras é o mais complicado nesse momento. Acho que as outras dos que estão em cima, não pega mais Flamengo, não pega mais Mirassol, não pega Bahia. Eu não sei nem se é bom ou ruim, né, Fernanda? Porque a gente falou aqui algumas vezes que o Cruzeiro é o time que ganha, ou pelo menos soma pontos contra as equipes que estão lá em cima, e quando enfrenta equipes que estão lá para baixo... perde pontos ou deixa pontos pelo caminho. Podendo escolher, é melhor pegar alguém que está lá embaixo. Lógico, mas o Cruzeiro perdeu em casa os 2 jogos para times que estão lá embaixo. Para o Santos, para o Ceará, eu acho que depende muito da característica de cada equipe também. E do que vai estar disputando nesse momento. Exatamente. Envolve isso também, tem né? A questão dos times de baixo também, que costumam dificultar, porque estão tentando sair lá de baixo, né? Mas analisando o Cruzeiro com essas equipes aí, no meu entendimento, o Cruzeiro vem jogando e está melhor preparado que todas essas equipes. Agora, falar que vai ganhar ou não vai, aí já é um pouco mais complicado, né? Até porque futebol tudo pode acontecer. E o Cruzeiro deixou alguns pontos realmente, como o Macedo falou, a Fernanda falou, alguns pontos aí pelo meio do caminho, né? Pontos que também eram acessíveis, que você acaba perdendo. Então é importante, sim, mesmo que o adversário no momento esteja um pouquinho abaixo de você, né? Você tem que se manter no mais alto nível de concentração para não dar bobeira, principalmente nessa reta final, né? Onde o campeonato vai se afunilando. Qualquer derrota, qualquer tropeço pode custar muito caro. E tem um detalhe. Na teoria, o jogo mais difícil mesmo é o Palmeiras. próximo. É o próximo, é o do domingo. E tem, sem dúvida. E tem um detalhe também que o Cruzeiro está com 56 pontos. A linha de corte, vamos dizer assim, para G6, 60 pontos, dificilmente um time que passa de 60 pontos, historicamente, fica fora de G6. Só que o Cruzeiro quer G4, né? É lógico que isso vai influenciar, vai depender dos tropeços ou não dos adversários que estão ali, principalmente Botafogo e Bahia. Eu acho que são esses os 2 adversários que o Cruzeiro tem que se preocupar, pensando nas 4 primeiras posições da tabela. Mas eu imagino que o Cruzeiro, com mais 4 vitórias nessa reta final, garanta G4 com alguma tranquilidade. E se a gente for olhar essa lista que você falou aí, Rogério, tem 4 jogos sim para o Cruzeiro vencer. É isso, explicando, né, para o torcedor que pode estar mais distraído, ficando entre os 4 primeiros, é a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Do 5º, 6º, aí você já pega uma pré-Libertadores, sempre estica um pouquinho, né? As vagas brasileiras. Às vezes puxa o 7º, puxa o 8º. E puxa também, pode puxar essa vaga direta, né? Exato. Pode virar G5, porque, por exemplo, Palmeiras e Flamengo podem fazer a final da Libertadores, o que influenciaria também nas vagas diretas para a fase de grupos via Campeonato Brasileiro, o que é importante também. Ou seja, o Cruzeiro está realmente muito, muito perto da Libertadores ano que vem, que é um dos pedidos do Pedro Lourenço, o gestor do Cruzeiro. Um dos jogos mais aguardados do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o confronto entre Palmeiras e Cruzeiro contará com uma presença ilustre nas arquibancadas. Marcado para domingo 26, às 20h30,
O duelo no Allianz Parque será acompanhado de perto pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que observará jogadores das duas equipes na partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal UOL. De acordo com a publicação, Ancelotti estará acompanhado do gerente de seleções, Cícero Souza. O italiano seguirá com o processo de observação de atletas que podem ser convocados para representar o Brasil nos próximos amistosos de novembro, contra Senegal e Tunísia. No último domingo, 19 integrantes da comissão técnica da seleção já haviam marcado presença no Maracanã, onde assistiram ao confronto entre Flamengo e Palmeiras. O coordenador técnico Juan e o analista de desempenho Tomás Araújo acompanharam a partida em loco. A próxima convocação da seleção está prevista para o dia 3 de novembro. O jogo contra o Senegal será disputado em Londres, no Emirates Stadium, no dia 15 de novembro, às 13 horas de Brasília. 3 dias depois, em 18 de novembro, o Brasil enfrentará a Tunísia no Decathlon Stadium em Lille, França, às 16h30 de Brasília. Nas duas últimas listas divulgadas por Ancelotti, o Cruzeiro teve representantes. Nas partidas das eliminatórias da Copa de 2026, o atacante Caio Jorge e o zagueiro Fabrício Bruno foram convocados. Já nos amistosos seguintes contra a Coreia do Sul e Japão, apenas o defensor celeste foi chamado. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!